Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 22 de outubro e o texto diz assim: desfrute da presença de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, tá? Aqui, aonde fala sobre Marta e Maria. Eu vou ler aqui na Bíblia, porque eu vou ler o texto todo, tá? Ó, Lucas capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, aqui é a mensagem, né, que Deus quer falar conosco hoje, sobre Marta e Maria. Aí o autor diz assim, né? Quando Jesus estava na casa de Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria, estas o recepcionaram de formas distintas. Enquanto Maria ficou sentada aos pés de Jesus, admirando sua sabedoria e aprendendo acerca do reino de Deus, Marta concentrou sua atenção nos afazeres domésticos para agradar o seu convidado. Jesus repreende a inquietação de Marta porque, apesar de ela ter boas intenções, não era aquilo que ele desejava. Muitas vezes trabalhamos demais e acabamos sobrecarregados, né? Priorizando questões materiais e físicas. Subitamente, percebemos que estamos deixando Jesus de lado. Trabalho, esforços, dedicação são importantes e fazem parte da construção da vida de qualquer pessoa. Mas convém tomar cuidado para não deixarmos Jesus com as sobras do nosso tempo. Marta queria provar o seu amor a Jesus por meio do seu serviço, mas com base nessa passagem, percebemos que por maior que seja o nosso empenho, talvez estejamos dedicando esforço em algo que não é da vontade dele, né? Ele deseja que sejamos como Maria, que venhamos a sentar diante dele para ouvi-lo e conhecê-lo mais intimamente. Esta é a grande prioridade. Como você tem dedicado o seu tempo? Não se deixe distrair pelos tantos afazeres da vida. Redefina suas prioridades para despender mais tempo aos pés de Jesus em oração, fazendo o seu devocional e lendo a sua palavra, pois quando nos aproximamos dele, abrimos as portas para uma vida ainda mais abundante e extraordinária. Aí uma frase do autor diz assim: quando temos tempo com Jesus, ele tem vida para nós. O devocional 296, a leitura bíblica é Salmos 128 e a palavra-chave é tempo. Então que nós possamos ter tempo de qualidade com Deus, que possamos ter tempo para desfrutar da presença do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que nós possamos ter tempo para sentar aos pés de Jesus, para ouvir-lhes os ensinamentos, que nós possamos ter tempo para o Espírito Santo, para ouvir a sua voz nos direcionando nos caminhos do Senhor. Nós temos essa bênção, né, de ter a trindade do nosso Pai, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre está conosco, né? A presença deles sempre está conosco, todos os dias da nossa vida. Basta a gente confiar. Então, eu sei que nós temos muitos afazeres, nós temos muitas coisas no nosso dia a dia, principalmente nós mulheres, né? Os homens também, né? Tem muitas coisas para fazer, as mulheres também. Que nós possamos, mas nessa correria do dia a dia, que a gente possa ter tempo para todas as coisas. Tanto o que Marta fez era importante, o que Maria também fez era muito mais importante, né? As duas fizeram coisas importantes para Jesus. Uma estava sentada dando atenção para ele e ouvindo seus ensinamentos, e a outra estava servindo, porque que ela pensou? Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente quer limpar a casa, a gente quer fazer uma comida, a gente quer preparar alguma coisa para recepcionar aquela pessoa também, né? Então não foi de todo mal, né? A intenção do coração de Marta, né?
Mas Jesus queria que ela sentasse para ouvir primeiro a palavra. E depois ela podia ir lá junto com Maria e fazer as coisas. E aí, depois que Jesus falasse o que ele tivesse que falar com elas duas, aí, no caso, ele ficaria conversando com Lázaro e as duas iriam juntas para a cozinha preparar o alimento, né? Mas, às vezes a gente comete esses erros também, né? De levantar correndo de manhã. Ai, Deus, obrigado pela minha vida. E sai correndo pra cozinha, vai fazer o café, vai fazer as coisas, vai pra lavar roupa, vai limpar a casa e não senta ali aquele momento para poder ler a palavra e orar a Deus, né? Eu faço isso de vez em quando e eu peço perdão a Deus, porque às vezes a gente acorda atrasado e sai correndo para fazer as coisas e não tem aquele momento de devocional com Deus, né? A gente precisa priorizar Deus, porque sem Ele nós não somos nada. E sem nós, Ele continua sendo Deus, amém? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos agradar a Jesus, vamos ouvir os ensinamentos, que Jesus, Ele tem um ensinamento aqui no Novo Testamento, tem todo o ensinamento que Jesus veio trazer para nós, né? Do reino de Deus, do que Deus quer, tem para nós, do que Deus quer que nós façamos, tem todos os ensinamentos que a gente precisa aqui. No Velho Testamento também tem muita coisa abençoada de Deus para nossa vida, muitos exemplos, né, de homens e mulheres de Deus que fizeram a vontade do Senhor, que receberam a coroa da vitória. E nós também receberemos, que nós possamos ali ter um devocional com o nosso Deus Pai, conversar com Ele, entregar para Ele as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos projetos, entregar na mão dele a nossa vida, a nossa família. E ali Deus vai nos direcionar. Durante o dia Ele vai falando conosco. Ele nos mostra algo dentro da Bíblia, Ele envia alguém para falar conosco, para trazer uma resposta daquilo que a gente perguntou para Ele. Às vezes a gente vai dormir à noite, Ele faz a gente sonhar com algo também que Ele quer que a gente faça, ou que Ele, com a solução de um problema. Deus, Ele tem várias maneiras de falar conosco. Às vezes tem uma criança que chega até nós, Ele faz aquela criança falar algo ao nosso coração, que é uma resposta de Deus, né? Então, assim, Deus, Ele tem várias maneiras de falar conosco. Ontem mesmo eu estava aqui na livraria, tinha gravado já os vídeos. Aí eu estava mexendo em umas coisas antigas aqui, meu coração ficou um pouquinho triste com algumas situações. Entrou uma criança aqui pequenininha, de uns 3 aninhos de idade. Olha, mamãe, uma livraria, eu quero entrar na livraria. Ela ficou aqui uns 20 minutos comigo, ela alegrou meu coração. A gente ficou conversando, brincando de cafezinho, de tomar café numa xicrinha, tinha umas xicrinhas desse tamanho assim, de loucinha. Ela ficou brincando aqui e fingindo que estava tomando café e colocando leite, café e tal, e a gente brincando aqui, alegrou meu coração. Eu nunca tinha visto aquela criança, e Deus enviou ela aqui para alegrar meu coração. Então assim, irmãos, Deus, Ele tem maneiras maravilhosas de falar conosco. Então vamos confiar em Deus, porque Ele cuida de mim, cuida de você, cuida da nossa família, e Ele tem o melhor para nós. Creia e confie que tudo que você precisa, Deus vai enviar para você. Amém?